things straight. Hellboy já teve muitos filmes e, diga-se de passagem, tem pecado ultimamente. Mas esse filme aqui, Hellboy e o Homem Torto, promete revitalizar a franquia, tendo talvez que se preocupar com a criatividade e não com a alta produção, o que pode significar coisas boas. E é tudo isso sobre a franquia Hellboy como um todo que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas principalmente do filme Hellboy e o Homem Torto, que lançou no final de semana passado. Jura? Então, sem mais enrolação, já apaga as luzes do seu quarto, prepara aquela pipoquinha, né, para você ficar bem tranquilinho e vem com a gente para conferir, né, mais uma resenha aqui do canal. E bom, do que se trata Hellboy e o Homem Torto? Basicamente, o filme se passa em 1959, né, no final da década de 50, início de 60, em um mundo onde existe criaturas, magias e toda essa coisa, né, do misticismo. Inclusive a própria existência do Hellboy é uma prova disso. E nesse filme eles estão escoltando, né, uma aranha maligna, basicamente, mas algo acaba dando errado. E eles acabam se perdendo em uma floresta após enfrentar essa aranha. Então, para quem tem aracnofobia, o filme acaba sendo bem pesado, porque, meus amigos, é uma aranha gigante, né? Então, quem tem aracnofobia vai passar um perrengue aí. Mas, enfim, eles acabam, então, perdidos nessa floresta, né? Na montanha dos Apalaches ali, em um pequeno vilarejo, onde começa a acontecer algumas coisas estranhas e eles acabam se envolvendo cada vez mais nessa história, para tentar talvez achar a sua, né, carga, que é essa aranha, mas também, né, para explorar um pouco mais sobre este mundo místico, onde temos essa nova personagem inserida aqui, que seria, né, uma agente novata e principalmente ainda mais novata em campo, sendo essa a primeira missão de campo dela. Então Hellboy, né, acaba servindo como um guia, né, mais ou menos, para este mundo sombrio. E é por aí que o filme vai, né? Então vamos ter bruxaria, vamos ter essas paradas de pacto e outras coisas, onde eles vão ter que, né, ir atrás dessa lenda do Homem Torto, que está por ali, né, nessa região, fazendo pactos, basicamente, né, fazendo acordo. E esses acordos, claramente, né, significam alma. E para cada alma que ele fizer um acordo, ele terá uma moeda de bronze, porque se remete, né, ao que ele fazia quando era vivo. Então ele agora está preso basicamente a essa, né, regra pela eternidade, porque ele era muito sovina e queria sempre enriquecer mais. E quando a morte veio, né, para ele, ele acabou preso nessa maldição. Então fique ligado, hein? Você que aí fica preso no dinheiro, hein? Pode ser perigoso. E bom, o filme então segue a partir disso. Então vamos falar aí sobre o âmbito geral da obra. Something in these hills. Something haunted. Evil. Então vamos meio que dar um contexto, né, sobre Hellboy. Basicamente, Hellboy veio dos quadrinhos e está sendo adaptado pela terceira vez, isso mesmo, para o cinema, sendo esse o quarto filme da franquia, sendo, como eu disse, o terceiro como uma espécie de história de origem, né? Tivemos o primeiro em 2005 e sua sequência em 2008, que são os melhores na minha opinião. E depois tivemos um reboot em 2019. Meus amigos, foi difícil. E aí vemos agora em 2024, esse aqui com um baixo orçamento, né, tendo que ser inventivo na hora de contar a história e apresentar, né, o Hellboy pra gente dentro desse contexto do Homem Torto, que é uma das clássicas histórias do Hellboy nos quadrinhos. E, diga-se de passagem, a parte inventiva do roteiro é ir mais pro lado do terror, principalmente por conta desse baixo orçamento, né? Baixo orçamento não significa que é ruim, sendo esse, eu acho que 25 milhões pelo que foi, né, divulgado.
que ao meu ver não é um baixo orçamento, mas visto os blockbusters de 200 milhões aí, né, como Avatar ou 300 milhões do Ultimato, né, então a galera acaba indo para esse lado de baixo orçamento. Mas enfim, o filme acaba tendo que se reinventar por conta disso, trazendo esse diretor, né, que é mais focado nessa ambientação do próprio terror e que é uma ótima notícia para quem curte, né, Hellboy. Porque Hellboy é para essa pegada mais do terror, mais do misticismo da coisa, né? Que envolve demônios, envolve criaturas, bruxaria, então é mais para essa pegada. Já os anteriores foi um pouco mais pro lado da ação, e talvez por isso, né, tenha perdido alguns fãs aí nos cinemas. E esse aqui tenta trazer esse público de volta. E que, na minha opinião, o tom do filme é bom. Não é um terror, tipo, caraca, eu vou sair arrepiado dali, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um filme de ação definitivamente. Então, assim, ele tenta encaixar esses momentos de ação dentro do âmbito terror, contando um pouco mais de história. Então você vai precisar prestar mais atenção, né, do que num filme que só tem ação, basicamente. Que envolve, né, esses feitiços, bruxaria, o pacto, né, os acordos que o Cramunhão está fazendo e todas essas coisas místicas, né, que a gente tem por aí, lendas e coisas do tipo, como Gato Preto, Corvo, né, muitas dessas paradas. Então nisso o filme acerta em cheio, é assim, muito espetacular, né, a ambientação do filme, passando nessa floresta, então tem uma certa, sabe, um certo ar ali de terror macabro mesmo, como a gente vê em alguns momentos do próprio A Bruxa, só que A Bruxa é um pouco mais silencioso. Vemos um pouco de Bruxa de Blair, com a floresta sendo uma parte mística. Vemos referências, né, a obras da própria história de bruxaria. Então tem tudo isso dentro desse filme. Mas como eu disse, não é um filme, eu vou sair daqui arrepiado, vou sair aqui com, sei lá, trauma. Não é essa a pegada. Ele é um filme de terror comercial, um terror de shopping. Aqui ele é apenas um personagem dentro dessa história. Talvez não sendo tanto o centro das atenções, mas ao mesmo tempo temos, né, claramente ele sendo, né, o centro das atenções. Então o roteiro acaba encaixando dessa forma, ao mesmo tempo que o design de produção acerta demais, deixando a saturação do filme um pouco mais baixa para não ressaltar tanto assim o Hellboy, né? Então a história é maior do que o próprio personagem, que ao meu ver acerta em alguns aspectos, mas erra em outros, por conta desse mesmo motivo. Porque tenta aprofundar um pouco mais o personagem, ao mesmo tempo que tenta contar essa história desse lugar específico que eles foram parar ali, né? Então tem todo esse âmbito, né, do passado do Hellboy, que está dentro do roteiro, né, e basicamente do próprio Homem Torto, que sabe sobre a mãe do Hellboy, sabe sobre a história dele. O porquê dele saber não é explicado. Como ele sabe essa história toda, né, a história de origem ou da mãe do próprio Hellboy. Ele poderia estar manipulando provavelmente as memórias do mesmo, mas isso não é deixado, né, claro como ele sabe dessas coisas. Porque eles foram parar ali por acaso, ao mesmo tempo que não. Então o filme tenta trazer esse ar de mistério envolto da própria história que está sendo contada. Então é um filme bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado, visto que a gente viu em filmes do Hellboy, e é um acerto. Já na parte, né, do próprio erro, né, dos pontos negativos, o próprio roteiro e também a filmografia. Vamos lá. O roteiro traz esses elementos, né, que são apresentados, a aranha, o Homem Torto, as bruxas. Ele consegue amarrar, ao mesmo tempo que em alguns momentos você se sente perdido, porque tem tantos elementos que se perde, mas é interessante demais. Então eles deslizam em alguns aspectos, mas são poucos. O que me incomoda mais é a própria filmografia, como eu disse. O jeito em que algumas cenas são mostradas, para tentar, né, trazer ali uma percepção meio que distorcida da realidade, tentando passar para o telespectador, né, o que está acontecendo ali. Então tem muitos momentos de blur, câmera balançando, ou até mesmo aqueles zooms, outs e ins, né, que fazem com que você tenha uma percepção um pouco estranha, tentando se encaixar com o que o personagem talvez esteja passando.
e também, né, temos alguns momentos de escuro absoluto. Então, assim, o filme tenta acertar nesses aspectos, né, da filmografia, mas me incomodaram, assim como incomodaram o meu amigo que assistiu comigo, né, o Kevin. Então eu acho que se eles colocassem algo um pouco mais nítido ou claro para o telespectador entender o que está se passando na tela, ficaria mais interessante. E esses cortes e essa filmografia talvez seja proposital por conta do baixo orçamento, né? Mas, enfim, talvez seja por esse motivo. Né? Eu falei que faz referências a clássicos de terror, como a própria Bruxa de Blair, A Bruxa, entre outros. Então, algumas cenas ali na própria filmografia fazem alusão a essas obras. O que em alguns momentos se encaixam, mas, como eu disse, em alguns momentos me incomodaram. Então, vamos lá agora para o que eu achei, do âmbito geral do que eu achei do filme, beleza? Assim, o filme Hellboy e o Homem Torto é bem interessante. Eu gostei. Não é um filme horrível, mas também não é um filme, nossa, que explodiu minha mente, é a melhor obra que eu já vi na vida. Não. O filme se encaixa em uma perspectiva bem coerente e tenta se bastar por si só. E isso ele acerta, beleza? É um filme que por si só é interessante. Você não precisa conhecer de Hellboy para assisti-lo. Inclusive não tem que assistir os outros, como eu disse, é um reboot, já é o segundo, né, no caso. Ao mesmo tempo que não é um reboot, porque é uma história totalmente separada, né, que pode ter sido uma missão em que o Hellboy foi. Não apressa as coisas e também não avança tanto. É uma história isolada. Talvez, né, em um futuro segundo filme aqui, né, desse Hellboy, a gente veja um aprofundamento. Não sabemos se vai ter, porque vai depender da bilheteria claramente, mas te digo que vale a pena ir assistir. E dito tudo isso, então vamos para a minha nota ao filme, que para mim entrega vários elementos interessantes, entrega uma obra de Hellboy e, claro, me faz querer assistir mais e conhecer mais desse mundo. E a minha nota para o filme Hellboy e o Homem Torto é uma nota 7. Isso mesmo, o filme é um sólido 7. Não é ruim, mas também não é uma obra-prima. Se encaixa perfeitamente na sua proposta, visto esse orçamento, né, reduzido que eles tiveram por conta talvez do fracasso de 2019. E falando sobre o fracasso de 2019, eu vou dar a nota dos outros filmes da franquia, que começa com o primeiro, né, lançado em 2005, Hellboy, que na minha opinião é uma nota 8, isso mesmo. Para mim, ele se equipara até mesmo com o segundo, que fica ali pau a pau em vários momentos, e para mim também é uma nota 8. Então, os dois primeiros filmes de 2005 e o Exército Dourado de 2008 são muito bons. São filmes nota 8, na minha opinião, beleza? Você não precisa concordar comigo. Mas enfim, o de 2019, que é o reboot, eles tentaram ali, né, ir pro lado mais ação, junto com um pouco mais de sobriedade, que não me pegou tanto, né? Eles tentam correr muito com a história e não entregam, né, muita coisa. Então eles avançam muito, querem entregar tudo ali pro telespectador, mas acabam entregando pouco. E para mim, o reboot de 2019 é uma nota 6, sabe? É um filme bem ok mesmo. Se você assistir, claro, você vai se divertir pelos momentos, né, e coisas do tipo, principalmente pelo grande blockbuster de criaturas e coisas, CGI, mas ao mesmo tempo que o próprio CGI já é datado no ano que foi lançado. Por isso, uma nota 6, correndo o risco de cair pro 5, sabe? Aquele 6, sabe? Então é mais ou menos essa pegada. E então, seguindo para a nota de Um Homem Torto, que para mim, como eu já disse, uma nota 7. Então, os dois primeiros os melhores ainda, né, da franquia, o Homem Torto, né, ali quase chegando lá, e o Redu de 2019, o flop que foi. I will make the darkness light. E bom pessoal, então essa foi a nossa resenha do filme Hellboy e o Homem Torto. Espero muito que vocês tenham gostado do que a gente disse, né, em todo o vídeo. Se te chamou a atenção em algum momento, deixa aqui nos comentários se eu ajudei você a escolher se vai assistir, né, o Hellboy no cinema ou vai esperar sair dos filmes, beleza? E claro, eu vou deixar aqui algumas recomendações, como a nossa playlist de resenhas, que está bem interessante. Inclusive tem filmes que recém lançaram aí, né? E também temos a nossa playlist Clube do Terror, que está bem legal e interessante, com muitas outras
coisas aí de terror, basicamente. Então vai lá conferir também. Tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!